gente, oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô de volta com mais um vídeo de ASMR e dessa vez eu vou começar a ler esse livro aqui, Alice no País das Maravilhas, Maravilhas, Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Eu vou fazer um pouquinho de tapping na capa, pra quem gosta. E eu vou deixar os marcadores pra quem prefere leitura, pra poder pular direto pra leitura quando eu começar. Dark Side. Alice, Alice. Capítulo 1. Pela toca do coelho. Alice não aguentava mais ficar sentada à beira do rio com sua irmã, sem nada para fazer. Havia espiado o livro que a irmã estava lendo, mas ele não tinha nem desenhos nem diálogos. De que serve um livro, pensou, sem desenhos ou diálogos? Refletia, tentava refletir na verdade, pois o calor a deixava sonolenta e burra. Se o prazer de montar uma guirlanda de margaridas compensava o trabalho de se levantar e colher as margaridas, quando, de repente, um coelho branco com olhinhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de particularmente extraordinário nisso. Alice sequer achou assim tão estranho ouvir o coelho dizendo: "Ai, ai, 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 vou me atrasar." Mais tarde, ao lembrar do episódio, chegou à conclusão de que deveria ter ficado espantada, mas na ocasião pareceu-lhe bastante natural. Porém, quando o coelho tirou o relógio do bolso do colete, consultou as horas e saiu em disparada. Alice se levantou depressa, pois lhe ocorreu que de lampejo que jamais vira coelho
coelho de colete, muito menos coelho com relógio no colete. Tomada de curiosidade, correu atrás dele pelo campo e, por sorte, chegou a tempo de vê-lo passar por baixo de uma cerca e entrar numa grande toca. E lá foi Alice, toca abaixo atrás do coelho, sem parar um segundo para pensar como sair de lá depois. A toca seguia reta como um túnel, mas um súbito declive, tão inesperado que Alice não conseguiu deter seus passos, a lançou em queda livre no que parecia um poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caiu muito devagar, pois teve tempo de sobra, enquanto caía, para examinar ao redor e antecipar o que estava por vir. Primeiro, tentou olhar para baixo e ver para onde ia, mas a escuridão não permitia distinguir qualquer coisa. Olhou então para as laterais do poço e reparou que eram revestidas de armários e estantes. Aqui e ali havia também mapas e quadros pendurados em cavilhas. De passagem, pegou um pote de uma das prateleiras. No rótulo lia-se geleia de laranja, mas, para sua decepção, estava vazio. Teve medo de largar o pote e matar alguém lá embaixo, então deu um jeito de enfiá-lo em outro armário enquanto passava por eles. Poxa vida, pensou Alice, depois de uma queda dessas, rolar escada abaixo vai ser moleza para mim. O pessoal lá em casa vai me achar tão corajosa. Não vou mais me queixar nem se despencar do telhado. O que, em se tratando de Alice, era bem possível. Caindo, caindo, caindo. Será que a queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que já caí? Indagou em voz alta. Devo estar me aproximando do centro da Terra. Deixe-me ver. Seriam 6.400 quilômetros, acho eu. Pois, vejam bem, Alice aprendera informações como essa na escola e, embora aquela não fosse uma oportunidade lá muito boa para demonstrar seu conhecimento, já que não havia ninguém ali para ouvi-la, ainda assim era uma maneira de colocá-lo em prática. Sim, a distância é essa, mas qual a latitude e a longitude? Alice não tinha ideia do que eram latitude ou longitude, mas achava as palavras imponentes. Ela prosseguiu. E se eu atravessar a terra e cair do outro lado? Vai ser engraçado aterrissar entre pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Ficou um tanto quanto aliviada por ninguém estar ouvindo dessa vez, já que a palavra não parecia muito correta. Bem, vou ter que perguntar a eles o nome do país. Por gentileza, senhora, aqui é Nova Zelândia ou Austrália? Tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine só fazer reverência enquanto despenca. Será que você conseguiria? Na certa vão me achar uma garota bem ignorante por causa dessa pergunta. Não, melhor nem perguntar nada. Talvez eu consiga ver uma placa em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia nada a fazer, de modo que Alice continuou falando sozinha. Acho que Dinah vai morrer de saudades hoje à noite. Dinah era sua gata. Espero que lembrem de servir seu leite na hora do chá. Dinahzinha do meu coração. Queria que você estivesse aqui comigo. É bem verdade que não tem ratos no ar, mas você poderia pegar um morcego, que eles são parecidos com ratos, sabe? Mas será que gatos comem morcegos? Alice então ficou sonolenta e pôs-se a repetir, já meio zonza de sono. Gatos comem morcegos, e às vezes morcegos comem gatos. Pois, vejam bem, ela não sabia responder nenhuma coisa nem outra, mesmo invertendo a ordem da pergunta. Sentiu que cochilava, sonhou um passeio de mãos dadas com Dinah e disse à gata, com muita seriedade: fale a verdade, Dinah, você já comeu algum morcego? Quando, de repente, pá, aterrissou em um leito de gravetos e folhas secas. A queda chegara ao fim. Alice não se machucara nem um pouquinho e logo estava de pé. Olhou para cima, mas o breu era absoluto. À sua frente havia um corredor comprido, e ela viu o coelho branco avançar apressado. Sem tempo a perder, Alice foi rápida como o vento, ainda há tempo de ouvi-lo dizer, enquanto dobrava uma das entradas do corredor subterrâneo: por minhas orelhas e bigodes, estou mais do que atrasado. Ela estava logo atrás do coelho, mas ao entrar pelo mesmo lugar que ele, perdeu-o de vista.
de teto baixo, todo iluminado por uma fileira de ilustres pendentes. Havia portas em toda a extensão do cômodo, mas todas trancadas. Depois de percorrer o local e testar cada uma das portas, Alice caminhou desanimada até o centro do salão, pensando se algum dia conseguiria escapar dali. Foi então que se deparou com uma mesinha de 3 pés, toda feita de vidro, com apenas um único objeto sobre o tampo, uma pequena chave dourada. A primeira coisa que passou pela cabeça de Alice foi que a chave deveria ser de uma das portas do salão. Infelizmente, porém, ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave muito pequena, pois ela não conseguiu abrir porta nenhuma. Porém, ao percorrer o espaço novamente, notou uma cortininha que não reparara antes, e eis que atrás dela havia uma porta pequenina, com cerca de 40 centímetros de altura. Alice testou a chavezinha dourada e constatou, satisfeita, que serviria na fechadura. A menina abriu a porta e descobriu um diminuto corredor, não muito maior do que buraco de rato. Ajoelhando-se, espiou pelo corredor e viu que dava para um jardim esplendoroso. Ah, como adoraria sair daquele lugar escuro e vagar pelos resplandecentes leitos de flores coloridas, passear pelas fontes de água fresquinha. Só que nem mesmo sua cabeça passava pela pequena porta. E, mesmo que conseguisse passar minha cabeça, pensou a pobre Alice, não serviria para grande coisa sem meus ombros. Ah, como queria poder me encolher como uma luneta. Acho até que conseguiria, se ao menos soubesse por onde começar. Pois vejam bem, tantas coisas bizarras haviam acontecido nas últimas horas que Alice começara a acreditar que poucas coisas eram de fato impossíveis. Não adiantava muito ficar olhando pela portinha, então ela retornou à mesa, torcendo para encontrar outra chave ou, pelo menos, um livro que ensinasse pessoas a se encolherem como lunetas. Dessa vez, encontrou uma garrafinha, que certamente não estava aqui antes, pensou Alice, com um rótulo pendurado no gargalo em que se lia, em belas e chamativas letras ornamentais, "Beba-me". Ora, só porque estava escrito "Beba-me" na garrafa não significava que a esperta Alice fosse obedecer assim, no impulso. Nada disso, vou examinar primeiro, pensou, e ver se está escrito veneno, pois ela já tinha lido várias histórias em que crianças se queimam, são devoradas por animais selvagens ou sofrem qualquer desgraça bastante desagradável justamente por não se lembrarem das regrinhas básicas ensinadas pelos amigos, tais como o atiçador de lareira pelando vai causar queimadura se você segurar por muito tempo, corte profundo, provocando por faca afiada, geralmente sangra e, ela jamais esquecera disso, se você beber da garrafa com a palavra veneno, é bem provável que isso vá lhe dar certo mal-estar, mais cedo ou mais tarde. No entanto, não havia veneno escrito em lugar algum na garrafa, então Alice arriscou um gole e, achando o gosto muito bom, tinha um sabor meio misturado de torta de cereja, creme de baunilha, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada na manteiga. Rapidamente tomou todo o líquido. Que sensação estranha, exclamou Alice. Parece que estou encolhendo como uma luneta. E estava mesmo. Encolhera até ficar com apenas 25 centímetros de altura e abriu largo sorriso ao constatar que agora tinha o tamanho perfeito para passar pela portinha e chegar àquele lindo jardim lá fora. Esperou um pouco primeiro para ver se encolheria mais e ficou um tantinho preocupada, pois sabe como é, disse Alice com seus botões, pode ser que eu desapareça por completo, como a chama de uma vela. O que aconteceria comigo então? Tentou imaginar o que acontece com a chama da vela depois que ela se apaga, sem conseguir recordar de já ter de fato visto isso antes. Pouco depois, vendo que nada mais aconteceu, decidiu partir de imediato para o jardim. Mas, coitadinha de Alice, ao chegar diante da porta, percebeu que esquecera a chavezinha dourada e, quando voltou até a mesa para buscá-la, constatou que seria um feito impossível alcançá-la,
Podia vê-la pelo vidro do tampo lá em cima, e bem que tentou escalar um dos pés da mesa, mas era muito escorregadio. Exausta com tanto esforço, a pobrezinha sentou no chão e desatou a chorar. Sua boba, de nada adianta ficar chorando assim, censurou-se Alice, ríspida. Eu a aconselho a parar agora mesmo. Ela costumava se dar bons conselhos, embora raramente os seguisse, e às vezes se censurava de maneira tão severa que acabava em lágrimas. Certa vez tentou até mesmo se dar um safanão nas orelhas, após ter trapaceado em uma partida de croquet que disputava contra si mesma, pois Alice, sendo muito peculiar, adorava fingir que era duas pessoas. Nem isso adianta agora, pensou a pobre, fingir que sou duas. Mal sobrou Alice direito para ser uma única pessoa. Foi então que bateu os olhos em uma caixinha de vidro sob a mesa. Ao abri-la, viu que seu interior guardava um bolo muito miúdo, com a instrução "Coma-me" escrita caprichadamente com passas. Bem, vou comer, decidiu Alice. Se me deixar grande de novo, posso pegar a chave. Se eu ficar ainda menor do que já estou, posso me esgueirar por baixo da porta. Seja como for, consigo chegar até o jardim e pouco me importa as consequências. Provou um pedacinho e colocou a mão na cabeça, ansiosa, e então, para cima ou para baixo, ficou surpresa ao perceber que permanecia do mesmo tamanho. É bem verdade que é o que geralmente acontece quando comemos bolo, mas Alice ficara tão acostumada aos acontecimentos extraordinários que a monotonia e a previsível banalidade da vida lhe pareciam bastante enfadonhas. Continuou comendo e logo devorou o bolo todo. Bom, gente, eu só vou ler o primeiro capítulo hoje. Esse vídeo vai ser mais curtinho. Eu acho que eu vou trazer vídeos lendo o livro todo. Talvez 1 ou 2 capítulos por vídeo. Vai dar bastante vídeo. Alice, Alice. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Obrigado, obrigado. Espero que tenham gostado e ajudado vocês a relaxar. Não esquece de deixar o like e deixar um comentário. É muito importante. E se inscreva no canal também. Obrigado.